E tudo bem? Aline, oi minha filha, tudo bem? Silvinha, tudo bem? Como que você tá aí, dona Silvia? Deixa eu só ajeitar aqui pra gente começar. Pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Que bom, que bom. Vou tentar usar o fone aqui hoje pra ficar melhor o som aí. E aí acho que fica melhor pra gente conversar e bater um papo. Não estão me ouvindo bem? Pronto. Eu tô te vendo e tô te ouvindo, Eu não estou te professor. vendo. Não tá me vendo ainda? Ah, agora eu tô. Agora eu tô Ô, vendo. professor, o senhor fez a barba, professor? Você viu? O senhor tá ficando igual bonito, igual eu, assim, só resolveu fazer a E barba? isso é sinal que você não assistiu a live de ontem, porque ontem eu já estava assim, né? Ontem eu não assisti, professor. É, Infelizmente, então, não consegui. tá vendo só como que é? Como é como o cara A acaba se dona Sônia, entregando? manda um beijo. Eu tô com saudade da sua mãe, na verdade, entendeu? A senhora tá aí também assistindo. Ah, minha Ela... filha colocou que ainda bem que eu fiz a barba. Ainda bem, né, E Laurinha? aí, Diogão, Ô, tudo Laurinha, bem? Como que você ó, o teu tá? pai... Eu tô ótimo, graças a Deus. E, ó, Ô, teu pai tem que Patrícia, cobrar tudo lá bem? o aluguel do tripézinho pra Laura, tá, Alex? Depois você paga pra ela Não, o tripé aí, é ela que tá tá me bom? ajudando aí nesse momento. Como que você tá, Bora Diogão? Tudo lá. bem? Tudo ótimo, Alex. Tudo ótimo. Tá Passando por bom. Como alguns tá momentos aí que passando eu vou. essa É. quarentena aí? Agora um pouco melhor, mas foi bem complexo no começo, né? Para mim foi muito tenso, assim. Eu vivi pelo menos uns 10 dias iniciais bastante com muita angústia, muito medo de tudo que vinha acontecer. Os meus projetos, né, 90%, pelo menos 100% na época eram online, eram presenciais, né? Eu sempre tenho uma relação presencial muito forte, muito parecido com você na questão de individualidades, né? Como também é o teu desenho de metodologia de trabalhar individualmente. Então, e agora, na verdade, eu quero compartilhar um pouco e poder ajudar as pessoas nesse momento de estratégias para a quarentena, né? Para os negócios. Um pouquinho do que eu estou vivendo também. Ô, Então, Gilmar, agora estou aqui bem meu, um melhor. abraço pro Gilmar aí de São Paulo. Tempo que eu não falo com ele aí, tudo bem? Ô, Diogão, queria aproveitar que eu te interrompi aí e apresentar, então, um pouquinho melhor você pro pessoal. A gente está dando aquele Uhum. bate-papo inicial aqui para até pro Instagram conseguir, né, avisar as pessoas aí, o pessoal saber que a gente já está ao vivo. Sim. Então, eu queria agradecer para quem não conhece, eu vou bater um papinho aqui com o Diogo Tadei. Nós vamos falar um pouquinho de estratégias em questão humanas, né, de negócios nessa quarentena que a gente vem enfrentando, que é uma grande novidade para todo mundo, né? Mesmo, acredito eu que mesmo quem não trabalhava ainda, ou mesmo quem já trabalhava nesse sistema online, enfim, como a gente comentou aqui, que não era muito o nosso caso em relação a fazer muito mais presencial do que online, mas de uma certa forma geral, acho que todo mundo vem sentindo, né, Diogo? E o Sem dúvida. Diogo é publicitário, gestor de negócios em comunicação e marketing e diretor da empresa Ilumina. Então, Diogo, eu queria aproveitar esse início nosso aí, você falar um pouquinho, sei lá, de uma forma aí mais sucinta, da sua empresa, da Ilumina, esse projeto novo e diferente no mercado, pelo menos até pouco tempo atrás eu não conhecia.
né? E aí você me apresentou esse projeto que eu tenho aí a cada dia aprendido um pouquinho mais. Então, eu gostaria muito que você falasse um Legal. pouquinho dessa sua empresa. Tá bom. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Você sabe que eu sou teu fã, sou teu fã do teu projeto, né? Não só de você, mas do teu projeto como um todo. Isso eu te falo isso várias vezes que a gente está junto. Não tanto agora, né? Mas sempre muito presente, né? Nas minhas semanas. Então, tenho uma honra e alegria de estar com você. O Ilumina, de forma muito resumida, ele vem muito a calhar nesse momento, sabe, Alex? Porque o Illumina ele ajuda, né, o empresário, como você trouxe, meu desenho todo é de marketing, mas também é de cinema, é de pós em cinema, fiz pós em cinema, fiz publicidade e venho de um processo bem profundo de autoconhecimento. Tudo isso fez com que eu saísse do mercado tradicional, que eu já vinha vivenciando, né, no mercado corporativo, para empreender esse projeto Illumina que ajuda os empresários a trazer mais clareza do propósito do seu negócio, como um primeiro momento, e trazer propósito para o negócio nada mais é do que humanizar esse dono, humanizar os donos, os sócios e as relações. Tá? Então o trabalho mais bonito é humanizar as relações, parece que é uma coisa até meio que óbvia, assim, mas hoje em dia está sendo muito necessário da gente humanizar as relações, daquele lugar do chefe, do líder, que era o super-herói, que tinha que saber as respostas todas. A partir desse momento, compartilhar isso com o teu time de liderança, compartilhar isso com teus colaboradores. Então, o Illumina hoje humaniza os processos humanos das empresas, né? Humaniza um pouco mais as empresas. E como eu tenho esse viés extremamente forte na área de comunicação, eu ajudo a direcionar a comunicação e o marketing da tua empresa. Então, como é que é percebido o valor da tua marca, o valor da tua empresa para fora? Porque muitas vezes a gente faz isso até bem feito dentro, mas não se percebe fora, e às vezes é o contrário. Às vezes a gente não tem tanta percepção disso internamente, a gente precisa clarear um pouco mais isso para depois, então, trabalhar internamente e externamente. Então, um resumo do Illumina um pouco é isso, é direcionar o empresário colocando o propósito como centro estratégico do seu negócio, né? É isso. E traz muito dessa essência, um pouquinho, de cada um não perder o propósito, né, do dono da empresa em relação, acho que a própria, como conduzir uma situação que a gente possa chegar sem perder essa essência, né? Sim. Hoje, Alex, se me permitir, eu trouxe uma ferramenta aí para compartilhar com o teu público, né? Para ajudar os empresários nesse momento a como, claro que são caminhos, mais uma vez, né? Um trabalho que nós fazemos individualizado, é muito diferente a partir do momento quando eu olho para as dores, para as necessidades, para os caminhos individuais desse empresário e a gente faz um trabalho de consultoria ou até de mentoria, né? Que são os produtos do Illumina hoje. Mas aqui eu vou trazer algumas ferramentas, uma ferramenta especial para poder ajudar nessa trajetória. E o que acontece, Alex, é que muitas pessoas, muitas empresas abrem os seus negócios, muitas pessoas abrem as suas empresas ou por necessidade, né, ou porque acreditam em alguma coisa. E independente dessas duas coisas, na jornada onde eu preciso pagar as contas, sabe, onde eu preciso realmente pagar o salário dos colaboradores, fazer a coisa girar, que a gente chama, né? Tão importante nesse momento, tão importante para todos nós. Sim, claro. Muitas vezes a gente se perde no nosso propósito. Então a gente começa a fazer algumas coisas que são simplesmente para continuar girando. E aí que o Illumina entra muito antes do Covid, né? Entra já há um ano e pouquinho atrás que o Illumina nasceu, mas entra com esse desenho de poder perceber que tem algo maior, né, do que simplesmente trabalhar para o dinheiro. O dinheiro é maravilhoso e sensacional, né? O dinheiro, na verdade, impulsiona e gira tudo isso. Mas eu não trabalho para o dinheiro, eu trabalho para as pessoas, eu trabalho para ajudar alguém a alguma coisa. E a partir do movimento que eu me coloco nesse lugar de ajudar alguém a alguma coisa, eu consigo então perceber que tem pessoas desse processo todo. Então eu estou ajudando alguém, eu estou ajudando alguma pessoa dentro dos meus colaboradores ou para os meus próprios clientes. E a partir desse ponto de vista, a gente então cria relações mais humanas internamente. Por exemplo, acabei de fazer um atendimento hoje de manhã para um grupo, para uma equipe, 2 atendimentos separados, onde eu estava ouvindo
ouvindo o que os colaboradores desse projeto que eu estou atendendo estão sentindo nesse momento, sabe? E parece uma coisa até simples, Diogo, mas você é terapeuta? Não, eu não sou terapeuta nem coach, né? Admiro profissionais da psicologia, admiro mesmo, assim, mas eu não faço esse trabalho, mas só o trabalho de uma escuta ativa, de ouvir as necessidades desses colaboradores, sabe? De ouvir as necessidades dos clientes. Você pode ter certeza que a gente passa para um próximo passo de mais criação, de mais ideias, de mais possibilidades, né? Então, esse é um pouquinho do resumo do que eu vou falar hoje, mas quero apresentar então as ferramentas já para compartilhar com vocês e dividir essa live aqui em 4 etapas, tá, professor? Ela para você, né, para individual, a gente vai olhar para isso, para a tua equipe, para os teus parceiros, que tem um lugar muito importante aí, e algumas ideias para ajudar nessa jornada. Ótimo. Você já está com esse material? Vamos começar? Como tá isso aí já estou com tudo no jeito. Bora lá então? Posso me divertir? Por favor, quero conhecer. E, Diogo, antes de você começar, tá. Assim, eu queria provavelmente você deve falar sobre isso, mas de uma forma um pouco mais direta, como que... acho que você citou isso bem no começo, né? Falando hoje da assessoria, do trabalho que a gente apresenta hoje para os nossos alunos, para os nossos atletas, tanto na questão da corrida, quanto na questão da bike, do triatlo, enfim, dos treinamentos do modo geral, quanto na questão do personal também. A gente tem esse trabalho e eu tenho essa ideia muito forte dentro de mim em relação à personalização, que acho que quando a gente diz, a gente fala sobre seres humanos, a gente acha que tem que o primeiro passo é respeitar a individualidade, né, de cada um. Estou falando ainda nem na parte mental e sim na parte física, né? Cada um tem a sua estrutura, vai responder a um treinamento de uma forma. Então eu prezo muito por isso e não por um treino generalizado que qualquer um vai fazer de uma forma sem ter esse acompanhamento individualizado. Mas qual a dica que você deixaria como princípio? Tenho certeza que você deve falar disso durante aí, mas eu queria uma dica muito específica. Como que a gente consegue ainda manter isso dentro das possibilidades que a gente tem hoje para trabalhar? Tá, uma dica muito importante, Alex, eu vou falar agora de 2 lugares, tá? De equipe e de pessoas, né? E de clientes. Trazer essas relações individualizadas para isso, eu continuo atendendo, então eu faço um trabalho, né, online, por exemplo, para poder continuar fazendo as individualidades e atendo uma pessoa por vez, é um trabalho individualizado. Mas algumas coisas na questão da humanização, veja se eu estou respondendo as perguntas. Se eu não for, você me faz de novo, pelo que eu entendi. É perceber qual é a necessidade dessa empresa, perceber qual é a necessidade da minha equipe. Então, vou falar da tua equipe. Tá? Fazer um trabalho de escuta dessa equipe. Por quê? Porque tem gente que está com criança pequena em casa, tem gente que está com um monte de afazeres que outras pessoas ajudavam e não tem mais. Eu vi uma pessoa agora que tem 3 filhos pequenos, um de 11, um de 6 e um de 3 anos dentro de casa, e está trabalhando home office e tem que entregar um monte de coisa porque ela faz uma parte de cobrança. Então você imagina ela cobrar as pessoas e as crianças começam, e o marido está com cachumba, sabe, trabalhando de pedreiro. Então você começa a pegar algum cenário, você fala assim, como é que a gente pode ser humano com essa pessoa e trabalhar na individualidade? Então, por exemplo, o que a gente foi nesse trabalho que eu estou desenvolvendo com eles, é uma questão de poder ouvi-los, sabe? Na sua individualidade, poder ouvi-los, poder escutá-los, poder talvez a empresa participar de um programa de terapeutas e poder ajudá-lo com alguns terapeutas, seja voluntários ou com metade do valor, ou poder pelo menos dar 10%, se a empresa pelo menos incentivar 10%, 20%, 30% que ela puder. Eu sei que a grana agora é muito importante, a gente vai falar mais disso, né? Mas enfim, a gente continua trabalhando na individualidade num formato online, assim, pelo menos está sendo possível para mim. Claro que a gente vai falar aqui com um monte de outros negócios totalmente diferentes, que não dá para ser transporte, por exemplo, uma série de outras questões, mas eu vou tentar trazer um pouco, abranger um pouco mais o comércio em si, né, que tem serviços, produtos e serviços, que dá para se diferenciar.
né? Então dá para fazer diferente, dá para ser individualizado. Não sei se eu respondi tua pergunta. Não respondeu mas sim, bem por aí. Tá. Então tá bom, e uma coisa que a gente começa, e eu quero falar para você, e eu falo para mim, a gente sempre fala isso nos atendimentos, né? Sempre uma coisa que eu digo para você, eu digo para nós, porque eu também estou ouvindo e falo para quem está nos assistindo agora, que todo o processo, a gente está num momento realmente muito complexo, isso é fato, mas a questão é trazer um pouco para a consciência essa complexidade toda, tá? Eu estou estudando um processo de gestão de mudança, a gente está passando por um processo de gestão de mudança muito grande, onde a gente está perdendo, Alex, o passado, sabe? A gente está deixando, e esse processo de perder o passado é quando morre alguém muito querido, sabe? É o luto. Então a gente vive um luto daquilo que a gente estava vivendo ontem, de você indo para a tua academia, com a tua rotina, pegando o teu carro, indo para a represa, fazendo os teus treinos. A gente perdeu isso, então a gente fica com saudade disso, tá? A gente fica com um luto, é uma forma de luto, porque todo o processo de mudança, estou estudando uma fera nesse assunto, que todo o processo de mudança é um luto. Então todos nós, de certa forma, cada um da sua maneira, está vivenciando um luto. Então é muito importante que esse processo de luto, a grande questão disso, é que a gente também está vivenciando um segundo momento, que é um momento muito interessante, que na verdade o Homo sapiens trouxe essa diferença para nós, que a diferença, sabe qual que é? Do ser humano, o Homo sapiens lá atrás para hoje, e para os animais, era o que a gente tem capacidade imaginativa. Então, Alex, a capacidade imaginativa do ser humano faz com que a gente tenha controle, entre aspas, da situação. Então, quando eu penso que eu vou jantar com a minha esposa numa sexta-feira à noite, quando eu penso que eu vou para uma academia às 6 horas da manhã no outro dia, que depois eu vou ter o treino do fulano, depois eu vou fazer o ciclano, depois eu tenho isso aqui à noite, depois eu tenho aula de tênis, depois eu tenho aquilo. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, tudo isso é imaginativo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. A gente não sabe. E a gente continua não sabendo. Olha que interessante, não mudou nada em termos desse ponto, mas ao mesmo tempo trouxe a falta do controle, pelo menos da percepção desse controle. A gente não está conseguindo, é isso, de achar que está controlando. E agora falta o quê? Falta a gente conseguir imaginar o que vai ser amanhã. E a falta do imaginar o que vai ser amanhã faz com que a gente tenha as duas coisas juntas. Olha que loucura. Então a gente está com o luto do ontem e a incerteza do amanhã. Faz com que a gente vire esse caos generalizado, né? E aí tem um processo interessante. Vou falar. Te interrompendo um pouquinho aí, ontem, bacana você tocar nesse assunto, ontem a gente teve a oportunidade de conversar com a doutora Patrícia Budi sobre essa questão da saúde mental, e ela trouxe isso também ontem no nosso bate-papo, duas situações que você citou aí. A primeira foi essa situação do luto, que também, né, obviamente, para a mente é visto dessa forma, porém com uma perca maior, né? Porque o luto normalmente é um fato específico que acontece. Isso que nós estamos vivendo, a gente não tem ainda a certeza do dia exato que isso vai terminar, né? Então é um luto, de uma certa forma, um pouco mais prolongado e que nos traz uma incerteza maior. E outra coisa que você citou aí, que ela também frisou muito ontem, que é a grande diferença que você citou do nosso passado, do Homo sapiens, é a questão da gente poder utilizar nesse momento muito difícil a imaginação, a criação, desde o momento de ficar dentro de casa e criar coisas novas. Ela até brincou, citou a questão, às vezes, da gente pegar com a música e dançar com uma vassoura para criar imaginações, enfim, fazer outras coisas. Mas é muito legal que, teoricamente, uma conversa, um bate-papo que a gente teve ontem com hoje, a gente vê o paralelo disso tudo, né? E você percebe, Alex, uma grande profissional, né, que a Patrícia Budi dentro de um processo de psicologia e tudo mais, né, que tem as especialistas que vão falar disso. E é importante que tem tudo a ver com o negócio, sabe? Tem tudo a ver com direcionamento de negócio, tem tudo a ver com comunicação, tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com gerenciamento de equipe, tem tudo a ver com relação ao seu cliente. Porque se a gente consegue perceber isso para nós, olha que interessante. Vamos perceber isso com quem tem um aluguel, né? Ou com quem está cobrando o aluguel de alguém.
E se a gente colocar todas as pessoas do planeta, mas que seja de Rio Preto, que seja das pessoas que estão nos vendo, tendo um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão pelo momento que nós estamos vivendo, talvez vai começar a flexibilizar alguma coisa. Então é esse lugar de estar todo mundo, Alex, eu vi algumas lives de algumas pessoas importantes, vai todo mundo perder, pelo menos num primeiro momento. Sabe? Então, quando vai todo mundo perder, ninguém vai ganhar no primeiro momento, a gente tem que dar a mão, sabe? Eu vejo que esse momento que está acontecendo com a gente já era um processo que eu vinha estudando e percebendo muito no processo de mudança, que já vinha acompanhando das coisas, das pessoas já estavam ansiosas, as pessoas já estavam extremamente angustiadas, as pessoas já estavam com burnout, que eu não sei se é um termo que as pessoas estão desligando, né? Então, é importantíssimo essa primeira percepção, né, desse empresário perceber isso e perceber isso na sua equipe também. E aí entra num lugar de eu não sei, tá bom, e agora? O que eu faço com isso tudo? Então, perceber que tem as etapas no processo de mudança, que são essas etapas. A primeira é negação, eu nego essa realidade, né? A segunda etapa é raiva, eu tenho raiva disso que está acontecendo. E quando eu tenho uma raiva interna, uma raiva passiva, ela piora porque eu explodo internamente, eu começo a descontar, parecendo um velho rabugento, sabe, com as pessoas em volta. E aí eu estou me matando internamente porque isso gera um problema interno. Num terceiro momento, uma barganha, eu troco, então só vou no cabeleireiro, então só vou fazer uma coisa ali, não é tão grave assim, eu só vou... E aí tem as pequenas trocas, que também é negação desse processo, né? E depois a depressão, é aquela coisa assim, tá bom, vai, pode falar aí, deixa quieto isso aí, não, tá bom, entendi, tá bom, entendi o que você está falando, mas na verdade eu não internalizei, eu não estou na última etapa que é o processo de aceitação. E também não funciona para o cérebro humano fazer o processo de um ponto para o outro, sabe? Da negação para a aceitação, assim. É um processo que para alguns demora uma semana, 10 dias, 15, para outros, você deve conhecer, pessoas mais velhas têm esse caso muito forte, que estão com esse luto, né? Às vezes do emprego que perderam quando tinha, sei lá, 50, 60 anos, né? Então, estou vendo a Cris assim comentando, depois vão responder aí algumas coisas que elas estão colocando. Tem mais perguntas aí que eu quero... não, mas só para concluir esse desenho, essa questão que muitas vezes as pessoas ainda estão lá paradas naquele trabalho, sabe? Isso pra gente aqui. Quando eu fui mandado embora daquele lugar, sabe? Ou quando eu tinha aquele cliente, era diferente, né? Então, esse lugar de não aceitar o momento agora presente, e aí sim, verdadeiramente, o que eu posso fazer com isso? Eu quero trazer duas palavras muito importantes para agora, Alex, para o empresário mesmo, sabe? O que é possível e sobrevivência. Eu acho que talvez não dá para fazer o Ilumina do jeito que eu fazia com você, mas o que é possível a gente eu continuar te atendendo 1 a 1 dentro das possibilidades do momento atual. Pode ser que eu perca alguns elementos, ou pode ser que eu descubra que tem outros. Sabe, eu tenho certeza, se as pessoas quiserem comentar aqui, se é fato ou não, a partir do momento que a Briane começa a se expor um pouco mais nas redes, fazer lives, fazer as aulas ao vivo, a tendência é que outras pessoas, que eu já te falei isso, tenham vontade de fazer parte desse time Briane, sabe? Que tenham vontade de querer participar, mesmo que de longe. Eles sabem que não vai ser possível a tua presença, mas eles sabem que é possível o teu time, a tua equipe, auxiliando eles no que é possível na distância. Então eu vejo que aí moram as oportunidades, aí surgem projetos que às vezes a gente começa a adiar, né? Então, a Natu, você está falando, Pedro e Antônio querem que eu diga um oi para eles. Pedro e Antônio, meus lindos, papai ama vocês. Eu não fui almoçar hoje, porque eu estou aqui nessa live, podendo contribuir para as pessoas um pouquinho do que o papai vive no dia a dia. Tá bom, meus lindos? Já eu estou aí, tá bom? Então, acho que é um pouco disso, Alex, essas duas palavras muito importantes. O que é possível, tá? E sobrevivência. A gente precisa sobreviver também como negócio, né? E como é que a gente vai fazer isso acontecer? Então, se quiser perguntar algumas coisas aí, vamos embora, que depois eu falo outras. Quero ver o pessoal comentando aqui. A Cris colocou algumas coisas aqui. O empresário está humanizado e agora o colaborador só vê
seus direitos e não cumpre os seus deveres. Ô, Cris, esse vai ser um grande... isso. Vai ser um grande desafio, viu, Cris? Eu não sei exatamente, mais uma vez, quando a gente fala de trabalho individualizado, tem que entender um pouco mais o contexto, né? Mas eu vejo os dois lados, sabe? Eu vejo os dois lados, assim, ou o empresário que não, agora vai para casa, tem um monte de gente que não adotou o home office, né? Eu não sei, por uma série de questões. Então, também não está pensando na saúde dessa pessoa, ou também não é possível, tem que analisar isso. E claro que tem os outros lados. Por quê? Porque como eu falei nessa questão emocional, tá todo mundo, Alex, querendo se defender, sabe? Tá todo mundo querendo se proteger, né? Então, acredito, ninguém dá a vida por dinheiro, mas sim por um propósito. É exatamente o que eu acredito verdadeiramente nisso, né? As pessoas, elas estão com... E é uma coisa muito interessante, Alex, nessa questão do home office, tá? Pensem nisso que eu vou dizer agora para vocês. As pessoas, a partir do momento que começam a perceber que podem trabalhar em casa, sabe, que podem trabalhar aonde tiver, sabe uma coisa que acontece daí? Eu não posso só trabalhar onde eu quiser, ou onde eu estou, na minha casa. Eu posso trabalhar para quem realmente fizer mais sentido para mim. Porque se eu posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar para o Rio de Janeiro, eu posso trabalhar para São Paulo, eu posso trabalhar para Minas, para Bahia, posso trabalhar para os Estados Unidos, entende? Então, dependendo da capacidade que eu tenho, dependendo se faz sentido essa empresa para mim, eu vejo que os empresários, Alecão, eles vão começar a rebolar a partir de agora também. Porque esse cara que tinha uma questão assim, não, o cara tampando por mim aqui, das 8 às 6, fica naquele quadradinho, fica ali travado, a partir de agora ele vai começar a dar uma desenhada e falar assim, opa, peraí, eu tenho que olhar para o meu colaborador também. Porque é uma coisa que as pessoas não olham estrategicamente, muitas vezes não se olham para o seu colaborador. Muitas vezes olham para o negócio para trazer lucro. E algumas vezes para os clientes. Então, quantas e quantas e quantas histórias a gente ouve que as pessoas, na verdade, não voltam para o lugar por causa do mau atendimento. Sabe? Então, quer dizer, e muitas vezes... Os empresários já estão rebolando, viu? Estamos, Rita. Nós estamos rebolando e vão rebolar mais. A tendência é rebolar mais ainda. Né? Então, tem uma grande oportunidade agora para que a gente tenha a oportunidade de olhar para as pessoas que fazem parte do nosso time. Né? Eu estou me colocando aqui como um empresário também, mas que me coloco nesse lugar de atender muitas empresas e percebo que o foco não está nos colaboradores, sabe? Muitas vezes o foco está nisso, eu preciso de grana. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai olhar para um processo um pouco mais humano, um pouco mais como propósito, né? Um pouco mais preocupados com o nosso time, porque o time é assim, gente, é simples. Se a gente cuidar do nosso time, o nosso time cuida da nossa empresa. Se a gente cuidar do nosso time, o nosso time cuida da nossa empresa. Então, olha o Marcos Esteves, que a gente fez uma live ontem à noite. Um monte de gente boa aí aparecendo, um grande beijo para todo mundo. Então, Alex, esses pontos que eu citei, né, já passamos do passo 1, para olhar primeiro para o empresário e as emoções que ele está vivenciando, para ele conseguir depois olhar para o teu time, e para conseguir agora, quando eu falo a palavra possível, olhar do processo mais humanizado, Rita, é isso mesmo, a gente tem que olhar, é que muitas vezes, e agora eu quero trazer uma coisa muito séria, tá? Muito se fala também de um trabalho humanizado, mas muitas vezes não se sabe como fazer um trabalho humanizado. E aí a gente acha que está colocando um trabalho humanizado na nossa empresa, mas muitas vezes a gente não está aplicando isso. Então é um processo por quê, Alex? Porque as gerações anteriores, eu agradeço aos meus pais e a toda a geração anterior e a todos que vieram dessa geração que não tinha muita escolha. Tinha que botar a comida na mesa, não era assim que a gente falava antes? Não tinha muita opção. Hoje em dia, eles fizeram e construíram isso. Então eu agradeço, eu honro e agradeço a essa geração. Porque agora... É um processo muito mais automatizado, né? mais fabricado, né? Mais produção, né? E hoje mais industrial, e onde veio, né? É um processo industrial, e olha só que, Alex, você falou isso que interessante, é um processo industrializado e prisional. Eu não vou abrir muito isso, mas percebam isso, como é que é a nossa educação de modo geral? Como é que foi a educação que nós vivenciamos? Nós vivenciamos um processo seriado, onde a gente era mais um número dentro das escolas. Eu era o número 4, número 3. Um abraço para o Orival aí, lá da Unicamp, grande professor, mestre nosso lá. Obrigado, Orival. Então, assim, nós sempre fomos, Alex, seriados, e foi importante no modelo industrial.
Só que agora a gente vivia no banho de sol, sabe? A gente entrava nas nossas celas, a gente tem as grades curriculares, e isso existe até hoje no processo educacional do país. Sabe, é um absurdo a gente vivenciar um processo assim. Aí o que acontece? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, nos exigem trabalhar em equipe, nos exigem criatividade, nos exigem proatividade. Então, a gente, empresários e colaboradores, sabe, a gente está inserido num processo educacional que a hora que chega para trabalhar é diferente, as pessoas exigem outras coisas. Então, esse processo aí a gente tem que o quê? Reaprender. Então, só voltando àquilo que tinha as gerações, entre aspas, anteriores e que a gente vive, a maioria das empresas hoje ainda, é uma questão muito forte desse trabalho que vem por causa da grana, sabe? E aí, assim, e depois eu vou usar essa grana como empresário ou como colaborador para viver dentro de casa, com o meu lazer, com o meu conforto, com as minhas viagens. Agora, isso tudo começa, ainda mais com o Covid, tornar mais à tona, de falar, caramba, eu estou trabalhando aqui, a maior parte do tempo eu faço isso, eu vivo disso, sabe? Então, que eu tenha prazer no que eu faço e que eu ganhe dinheiro com isso, porque o dinheiro, gente, nada mais é do que o ar para o ser humano respirar. O dinheiro é o ar das empresas, eles precisam. Até uma empresa de terceiro setor precisa de grana para conseguir manter os seus projetos. Então, o dinheiro, não estou colocando ele em outro lugar, não. Não estou colocando ele como fim. É só isso. Quando a gente fala que o dinheiro precisa girar, por que o dinheiro precisa girar? Porque ele precisa sair da tua mão e vir para a minha. E da minha voltar para o outro, da outra voltar para o outro, e aí volta para a tua. Senão era só a questão de enriquecer. Então, o processo mais louco que tudo isso é o que a gente leva daqui. A gente não vai levar, a gente vai levar as relações, o que a gente construiu de legado, né? Então dá para ser. E aí, Alex, tem 200 milhões de exemplos no mundo, poucos exemplos no Brasil, mas existem, né, bons projetos que têm a lucratividade, que têm pessoas que realmente são apaixonadas. Por exemplo, o Nubank é um dos exemplos nacionais, sabe, que trata as pessoas de forma diferente, tanto dentro quanto fora. E que hoje, em menos de 6, 7 anos, é um dos maiores bancos do Brasil, um dos maiores bancos do Brasil. Então, assim, tem grandes negócios com essa linha, sabe? E agora é a hora, eu acho que a gente, qual é aquele joguinho que a gente brincava quando era moleque, ou brinca até hoje, Need for Speed, sabe? Sim. Agora eu acho que acelerou e deu um nitro, apertou o botãozinho do nitro e o negócio acelerou, porque já vinha vendo nessa toada. Não dava mais para trabalhar no automático, como você citou no começo. Só que agora chacoalhou de uma vez, para tudo. Não deu certo, sabe? Eu acho que o Covid traz um subliminar assim, ó, não deu certo. Né? Não deu certo. O que a gente vivenciou até aqui não deu certo. Vamos redesenhar isso. Então é isso, é com essa esperança, não a esperança que o Cortella fala do verbo esperançar, que é ficar esperando, né? Mas o verbo, na verdade, de verdadeiramente agir para transformar, né? Não é o que eu espero do mundo, é o que o mundo espera de mim. Não é o que eu espero do mundo, mas o que o mundo espera de mim, o que eu vou agir verdadeiramente para transformar essa realidade. Sabe, eu acho que é um pouco disso que eu queria compartilhar. E tem mais coisa ainda, mas aí você me permitir, vai embora. Não, vamos compartilhando, vamos. Pessoal, vai perguntando aí também, quem tiver alguma dúvida, a gente puder trazer aí. Em 3 semanas, aceleramos vários processos, inclusive o de trabalho, em 10 anos. Verdade, Cris. Você sabe que eu sou teu fã. A Cris é uma pessoa que ela sentou comigo na ilha de edição para montar filmes. Eu trabalhava na Comunique e ela trabalhava em outras agências grandes da cidade. A gente fez muito filme junto. Então, a gente trabalhou bastante junto com várias criações. É uma grande referência em termos de criação. Adoro a Cris. E é verdade, Cris, é isso. A gente acelerou e a gente foi provocado para isso, né? Porque recursos a gente já tinha. A tecnologia já estava aí, as lives já estavam aí, né? Os programas as ferramentas de Zoom, de Google Meet e tantas outras aí já estavam aí, né? Mas o que faltava da gente? Sabe o que falta da gente? Sair da zona de conforto, essa que é a verdade. O ser humano tem uma tendência, por uma questão de base de Maslow, da pirâmide de Maslow, de ir para a base que é segurança,
sabe? Então, quando a gente olha para esse lugar da zona de conforto, a gente fica lá. A gente já tinha os recursos, todos estavam aí. Só que a gente precisou ser chacoalhado de uma forma absurda para tirar a tua zona de conforto no momento que você não está preparado, né? Porque o processo de mudança, Alex, acontece ou quando te tiram da zona de conforto, ou quando você está desconfortável em alguma situação. Sabe aquele emprego que não dá mais? Ou aquele cliente que não dá mais? E aí você faz o processo de mudança. Mas normalmente o brasileiro e o ser humano de modo geral está acostumado, infelizmente, é só quando puxa o teu tapete, entre aspas, só quando te mandam embora, só quando coisas complicadas acontecem na tua vida que a gente vai realmente dar uma erguida. E para dar uma erguida a gente está uma caída, sabe aquela coisa, eu bati no fundo do poço e não tinha mais pra onde ir, e tomei um impulso e fui. Né? Então é o que a gente está fazendo agora, né? Que bom, Diogo. Um pouco de tudo isso. Você falou que ia mostrar algumas ferramentas aí pra gente. Vou falar. Vamos lá? Por favor. Então, quem quiser, papel e caneta na mão, pega o celular, se está com criança em casa, né? Olha lá, a Márcia falou assim, a Márcia foi a minha primeira terapeuta, tá? O Ilumina nasceu por causa dela. Márcia, prazer tê-la aí. Olha lá, o Magalu é um exemplo, é verdade, Márcia. Depois cita um pouquinho aqui, eu recebi uma mensagem de aniversário da Magalu maravilhosa. Eu acabei de receber de uma empresa da nossa cidade uma carta lindíssima por e-mail, dizendo que está difícil esse momento, mas que eles estão junto com a gente. Teve um call center, Márcia, que trabalhou com muita gente aqui também na cidade, e eles estavam pensando em expansão. E a partir do momento de expansão, todo mundo teve que ir para home office. E a partir daí ele começou a pensar e ele viu que funcionou. Foi complexo no começo, muito complexo no começo, perdeu o contrato até, mas ele depois disso percebeu que ele precisa de um espaço até menor do que ele tinha. Então o mercado imobiliário vai ter que se reinventar, porque muita gente vai repensar se precisa mesmo de espaços maiores ou se pode gerenciar no home office. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um desafio. E como é que essas pessoas vão ser produtivas no home office? Alex, eu trabalhava numa produtora, como eu falei, a galera estava colocando o Alt Tab. Sabe quando você senta na sala, a galera muda a tela? Porque eles estavam trabalhando em outro projeto, até particular, muitas vezes. Isso e agora? Será que eu vou ter que colocar câmera de segurança na casa das pessoas para ver o que eles estão fazendo? Ou vou ter que passar por um processo de confiança, um processo de organização, um processo de acreditar? Olha como vai ficar mais complexo ainda. Por isso que as relações humanas nunca foram tão importantes quanto agora. Porque se as pessoas acreditarem no Ilumina e quiserem trabalhar verdadeiramente para o Ilumina para ajudar os empresários a tudo isso que eu falei agora, eu tenho certeza que uma galera vai entrar de cabeça. E quando esse cara não puder, porque tem que levar o filho para o médico, ele vai levantar a mão e falar, eu vou levar meu filho para o médico. Então, vou trabalhar à noite para entregar dentro do prazo combinado. Então, essas questões das relações que vão ser um grande segredo, cada vez já era e vão ser cada vez mais. Então, as ferramentas agora fechando o escritório físico, estou home office há 2 anos, foi a melhor coisa que aconteceu. Então, a Cris já é um exemplo de antecipar um pouco do tempo, né? E eu conheço outras pessoas da área também que fecharam as suas agências e estão no home office, trabalhando para o Brasil inteiro. Sabe, Márcia, esse é um outro exemplo. Aonde você pode atender como terapeuta, né? Não tem fim. Então, se você se posiciona e trabalha mais muitas vezes, né, Cris? Então, esse lugar da gente poder, então... o Adriano da Comunique foi o meu grande mestre também na área da produção, né? Aprendi muito com ele. É isso, é perceber. Será que a gente vai precisar de editores físicos, fixos na empresa? Será que a gente pode atender, Márcia, no mundo, sabe? Fazer uma constelação aonde você estiver, sabe? Para pessoas. Eu achei que era impossível fazer um trabalho com mentoria não, com um trabalho de liderança para 7 líderes de uma empresa que eu estou trabalhando, online, e nunca foi tão produtivo. Foi sensacional e foi incrível. Agora, eu posso fazer isso com a empresa de São Paulo sem ter que ir para São Paulo. Então, começa a se abrir um pouco mais a cabeça desse empresário, Alex, da percepção, e eu trago para a tua realidade, né?
que eu já falei um pouquinho antes, da possibilidade de outras pessoas trabalharem com você, ou se forem clientes seus, da onde tiver, do lugar que tiver. Ah, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei as respostas exatas, mas a gente pode perguntar para eles, né? A gente pode ver alguns exemplos que estão funcionando e fazer dentro do teu propósito, dentro da tua metodologia, né? Aqui, ó, são vários cases de profissionais que não imaginavam a capacidade de se reinventar. Perfeito. Exatamente, quem trouxe aqui foi o... Deixa eu voltar aqui, ó. Bike Pesquisa, né? Então, a possibilidade de se reinventar, ela parte, é interessante isso, parte dos processos emocionais que eu falei lá atrás, para aí, a hora que eu chegar nesse processo de aceitação, quem não viu a live está chegando agora, depois assiste, que o Alex vai deixar 24 horas, é um processo de aceitação para falar, ok, sabe aquela brincadeira, Alex, assim, da obra? Já aqui, sabe quando está fazendo a reforma? Ele fala, já que eu estou fazendo, ô Gilmar, aí ó, é o Gilmar aí. É o Gilmar. Então, já que eu estou fazendo, deixa eu aproveitar e vou trocar essa janela aqui. É isso, já que eu estou nessa situação, eu não posso nem voltar e não sei como é que vai ser, eu vivo o presente, sabe? E viver o presente faz com que aí sim eu ouça os meus clientes, ouça os meus colaboradores, ouça os meus parceiros e a partir daí eu crio possibilidades, porque essas pessoas, Alex, se você perguntar o que mais está te incomodando, o que mais está te angustiando, o que eu posso fazer por você, algumas pessoas vão te responder. Então tem caminhos interessantes aí para a gente poder empreender, né? Ô, Diogão, eu ia fazer uma colocação aqui, não vou fazer uma colocação, e para que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. A gente conversando um pouquinho atrás, você falou realmente da questão de girar, né? Uma empresa vai gastar com você para que você gaste com o outro, para que o outro faça, e isso exista o giro do mercado para que volte e todo mundo tenha essa possibilidade. Certo? Sim. É isso, né? E aí a gente está falando muito, obviamente, concordo plenamente, da inovação, enfim, de criatividades, de se reinventar, acho isso extremamente importante. Mas aí eu percebo nessa conversa nossa que, de uma forma geral, nós vamos precisar que todo mundo se reinvente, né? Porque, como você citou aí no exemplo anteriormente, antes você iria fazer uma reunião com os empresários em São Paulo, você precisaria ir para São Paulo, se deslocar, mas automaticamente você teria um gasto de viagem, você teria hotel, você teria restaurantes que você iria frequentar em São Paulo, que hoje vai deixar de ser frequentado. Então, esse giro diminui. Então, essas pessoas que dependeriam, né, hipoteticamente, dessa viagem do Diogo para São Paulo, hotel, transporte, alimentação, vão deixar de ter e vão também precisar se reinventar. Sim, no primeiro momento talvez seja isso, Alex. É uma coisa muito... Sim, no primeiro momento sim. Porque é o que eu falei, é o que é possível versus sobrevivência. Num primeiro momento pós-guerra, não dá para a gente imaginar um cenário extremamente positivo. Então não dá para a gente imaginar que todas as empresas vão faturar o que se faturam. Não dá. Isso é verdade, exatamente como você trouxe. Num segundo momento, se eu for responder agora, eu vou ser leviano de dizer como é que vai ser isso. Mas a tendência, a possibilidade das coisas voltando, não ao seu normal, mas com um novo cenário que vai surgir para nós todos, talvez, Alex, você e eu tenhamos mais tempo para fazer algumas outras coisas que a gente gostaria de fazer e talvez a gente tenha mais recursos, talvez a gente faça cursos e consiga abranger outras pessoas do Brasil e talvez nós gastamos os nossos recursos com viagem, com hospedagem e com alimentação, talvez num formato diferente, num formato de lazer. Então, assim, talvez vão se... Eu não sei, a verdade é essa, mas eu acredito que logo, né, talvez 2, 3, 4 meses, começa um procedimento um pouco mais... Mas aí tem gente que fala que 1 ano só que vai voltar ao que estava, tem gente que fala de 2 anos, eu não sei. E aí é tudo leviano se for dar um dado agora. Mas o que eu percebo é que vão ter novas possibilidades. Agora, o dinheiro vindo para a mesa e girando de novo,
faz com que, então, eu gaste essa grana em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a repensar também a forma de consumo. Será que a quantidade... Eu reduzi o cartão de crédito de forma absurda. Então, será que a quantidade de coisa que a gente estava gastando, a gente também não vai repensar? E aí, Alex, é um desenho de todos. Tem muitos segmentos no Brasil. Eu não conseguiria citar 0,0 alguma coisa. Mas todo mundo vai se reinventar para um novo modelo de negócio que a gente tem que aprender. Então, mas sim, no primeiro momento é exatamente o que você trouxe. A gente vai sobreviver, vai reduzir a classe social, não tenho dúvida nenhuma, que quem mais vai sofrer mais uma vez sempre são os mais pobres, sempre, sabe? Agora é um pós-guerra. Depois do pós-guerra, coisas muito bonitas surgiram na história do mundo e eu não tenho dúvida nenhuma que vai surgir também na história do Brasil, ainda mais de um povo tão unido verdadeiramente, muitas vezes. Eu sei que está com momentos de muita raiva e muita conflito político, mas eu vejo que tem um povo maior de solidariedade do que muitos. Então eu acredito, eu confio que isso também vai ser nesse momento pós-guerra. Né? A gente já está vendo exemplos lindos assim. E que eu acho que, até você citou aí, não é o caso, obviamente a gente entrar no meio da questão política, né? Mas Sim. Era hora de realmente acontecer essa humanização, porque era hora da gente acreditar um pouquinho no país, independente do político, do partido político, né? E sim realmente pensar nessas pessoas que mais vão sofrer, todos vamos, mas pensar um pouquinho nessas pessoas que realmente vão sofrer uma consequência muito dura em relação a tudo isso. E eu acho que isso tem me incomodado bastante. Confesso que, independente de partido, eu não tenho partido, eu só sou brasileiro, sou patriota e quero ver minha nação, meu país, numa condição melhor. E, infelizmente, não é todo mundo que está vendo assim, né? Está muito mais uma guerra política. Ô, Alex, vamos responder algumas perguntas, se... Desculpa. Por favor. Então, vê se tem alguma coisa aí para a gente poder falar um pouco mais sobre isso tudo. E tá bom demais. A Márcia falou de alguns exemplos. Uma coisa que eu vou te falar agora, como assessoria esportiva da Briane, e que eu falo com todos os seus alunos, tá? Com todo mundo que está junto com você, e falo isso por mim, e falo isso pela escola da minha esposa, e falo isso para todas as pessoas que são empreendedoras. Por isso que eu falo desse diálogo, sabe? De ouvir, dessa humanização, porque é o seguinte, eu não quero que a assessoria... que a Briane morra, sabe? Eu não quero que a Viver Presente morra, eu não quero que o Lumina morra, eu não quero que um monte de outras empresas bonitas morram. E a partir daí, a minha empresa não precisa ter um lucro do jeito que tinha, e nem talvez 50% do lucro que tinha, mas eu vou fazer uma sobrevivência de guerra, sabe? Só que eu vou juntar as pessoas, o nosso professor Fernandão de tênis, sabe? Ele não pode também, como é que é a situação dele? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou conversar com ele e vou pagar metade do valor por mês do que eu estaria fazendo aula, sabe? Se a gente colocar quais são os custos da Briane, só como uma ideia, tá? Quais são os custos das empresas para que a comunidade que paga mensalmente também olhe para esse lugar e fale o seguinte, gente, vamos então ratear os custos e quanto mais pessoas tiverem, mais pessoas não abandonarem os seus custos agora e puderem, porque é o seguinte, tem pessoas que não vão poder, mas tem pessoas que vão poder, tem pessoas que têm caixa até o fim do ano que não precisam ganhar nenhum real. Então a gente colocar essas coisas na balança, fazer um rateio e falar, olha, é possível manter esta instituição por mais 2 meses, sabe, por mais 3 meses. Eu não sei se é possível, Alex, mas por isso que eu falo que a humanização tem que tomar conta do nosso coração e do nosso bolso, e da nossa razão, para que a gente olhe para esse lugar e fale, gente, estamos em guerra, precisamos sobreviver. A hora que voltar tudo isso, ok, vamos embora de novo, volta-se aos contratos, os combinados que estava, mas a gente não pode parar tudo de repente também, entende? Então tem esse outro lugar de negociação. Aluguel, cara, vamos cobrar um terço do aluguel, né? Não dá para cobrar tudo. E assim a gente pode
ficar um pouco mais leve nesse modelo, tá? Isso são ideias para os empresários negociarem os seus aluguéis, negociarem os seus custos. A CPFL está com ideias de fazer um posicionamento desse, ou até não cobrar a luz agora, se eu não me engano, no mês de maio, ou cobrar metade, alguma coisa do tipo. O SEMAI está com um projeto de olhar para isso também. Então a gente vai reduzindo os nossos custos no primeiro momento para depois voltar, né, nesse pós tudo isso, né? Tá vendo as perguntas aí, Diogão? Eu não vi não, tem um monte aqui, velho. Tem vários, vamos passar aí para a gente poder ir falando. Mas vai lá, seleciona alguma aí, eu não tô conseguindo ver agora. O Adriano da Comunique dá uma sugestão de filme aqui, né? O Poço, Adriano, é isso, né? Para entender como que é a mudança da sociedade versus política é um bom início para inovar. Aqui, ó, a Cris falou uma coisa assim, ó. Nessa nova forma de trabalho, quem oferece o melhor serviço é o escolhido. O leque se abre muito mais. Perfeito, Cris, é exatamente isso. A gente já falou que não é... se alguém não te serve direito, se alguém realmente não te atende bem, a gente não volta. Então agora a gente vai ter que treinar melhor os nossos colaboradores, a gente vai ter que selecionar melhor, a gente vai ter que se preparar mais, cada vez mais, porque talvez a concorrência possa aumentar. Quem que vai se diferenciar? Quem cada vez atender bem, estiver realmente atento aos seus colaboradores e aos seus clientes, né? A Natúcia falou assim, ó, excelente, começar pelas perguntas e escutar com ouvidos de ouvir a resposta, né? Então, com ouvidos de ouvir, porque às vezes a gente está ouvindo, mas já querendo falar na frente. A gente não para realmente escutar, internalizar aquilo. A gente já está maquinando uma resposta antes desse cara falar. Será que a gente está ouvindo mesmo? Isso é fundamental, fundamental. Então tem mais uma aqui, ó. As ferramentas, Cris, vamos lá rapidinho, ó. Vamos lá, as ferramentas que já está acabando a live, ó. Temos 7 minutinhos. Então vamos lá fechar as ferramentas. É muito simples. Olha a simplicidade dessa ferramenta, gente. Mas que nós não fazemos. E por favor, se fizerem, depois falem com o Alex, depois ele compartilha comigo. Você vai fazer uma lista, vai pegar uma listinha, vai fazer na mão uma listinha bem simples, do que você ama, do que você é bom, tá? O que as pessoas percebem valor em você, pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser teus colaboradores, pode ser tua filha, pode ser pessoas que estão ao teu redor, clientes queridos, próximos, tá? Você faz uma lista. Quais são as suas qualidades, as suas potências, as coisas boas que você tem. Dessa lista, que pode ficar uma listinha até grande, a gente vai olhar para as necessidades do mundo agora, tá? Quais são as necessidades das pessoas nesse momento, entende? Então, quando a gente olha para os nossos clientes e percebe qual é a necessidade do Diogo, qual é a necessidade da Rita, qual é a necessidade da Cris, qual é a necessidade de várias pessoas, e principalmente dos nossos clientes e consequentemente da sociedade. É com essa pergunta, Alex, sobre que eu comecei as lives, que você me convidou, que eu fiz outras lives, vou fazer outra no sábado, vou fazer outra na segunda, sabe? Por quê? É isso, é sobreviver, e para sobreviver a gente precisa ajudar alguém a alguma coisa. Então, quando a gente coloca os nossos talentos, sabe, as coisas que a gente faz bem feito, que a gente ama fazer, em prol do outro... Repete aí para o pessoal anotar quais são as perguntas que cada um deve se fazer. Então, volta. Repete aí, por favor. As perguntas, ó. O que você ama? O que você é bom? O que as pessoas percebem valor em você? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas potências? Tá? Faz uma listinha de um lado e depois a segunda lista. Coloca as necessidades do mundo neste momento. Eu vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz ontem e a gente criou uma ideia, pelo menos, muito interessante, que tem uma quantidade de informações absurdas, né, rodeando por aí. Então, assim, a gente começou a olhar categoria por categoria de pessoas. Então, por exemplo, o que as crianças estão precisando? Puxa, estão precisando de arte, as crianças precisam de arte. Sabe, as crianças estão precisando de qualidade na arte. Ah, mas eu não sei produzir arte. Mas se você tiver um canal, se você tiver um blog, se você tiver um site,
ou que seja o teu Instagram, que direcione conteúdos bons para as crianças ouvirem, sabe? A gente assistiu em casa, não assistiu não, a gente vai assistir em casa aí no primeiro tempo, o Circo du Soleil, sabe? Ele soltou 1 hora ao vivo o Circo du Soleil para que a gente tenha entretenimento de qualidade, né? As pessoas fazendo as suas lives, né? Os grandes artistas fazendo lives, aí a Marília Mendonça fez um ao vivo ontem, arrecadando dinheiro, né, para o Mesa Brasil, se eu não me engano. Então, quando a gente relaciona o que eu faço de bom, o meu propósito, as coisas que eu tenho comigo, que a Natúcia me ajudou aqui, colocou algumas coisas aqui. Então, colocou aqui para as pessoas até dar um printzinho aí se precisar. Quando você, então, coloca as coisas que você tem, as suas potências, as suas qualidades em prol das necessidades das pessoas, a tendência, Alex, é que criem ações e ideias para você, aí sim, começar uma reinvenção. Uma reinvenção, para quem tem produto, por exemplo, é escrever uma carta, que ontem, num outro atendimento que eu fiz, maravilhoso, surgiu essa ideia, sabe? De escrever uma carta à mão, dizendo, estamos num momento desafiador, mas estamos junto com você. Nós estamos fazendo o nosso melhor para que você esteja melhor. Então, uma carta à mão que vai para o correio quando esse produto vai ser entregue à pessoa. Então, que seja uma mensagem de apoio, sabe? Que os nossos Instagrams compartilhem mais coisas boas. É isso, a gente precisa dar as mãos. É isso, Alex, senão a gente vai ficar numa negatividade que vai gerar mais negatividade, que vai gerar mais medo e mais ansiedade. Se a gente continuar vibrando na frequência do medo, da ansiedade, da negatividade, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Primeiro, a gente não vai conseguir se ajudar. E depois a gente não vai ajudar ninguém. E aí a coisa tende a piorar ainda mais. Por isso que eu sou um realista. Como é que é? Um realista que eu coloquei aqui, agora eu esqueci. Mas é um realista que acredita, sabe? Sei lá. Que acredita que as coisas vão melhorar bastante para nós. Eu acho que isso é muito importante, né, Diogo? Eu falo sempre, a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter o conhecimento, né? Porque sem o conhecimento a gente não vai conseguir dar os próximos passos. Mas sim, eu acho que existe uma grande diferença entre realidade, você ser realista e ser pessimista, e você ser realista e ser uma pessoa, um ser humano otimista, né? Eu acho que isso faz muita diferença. É realista otimista. Obrigado, professor. Realista sonhador, um realista idealista. Né? Um realista, Márcia, é isso. A gente vamos brincar um pouco com isso, porque a gente precisa também brincar um pouco mais. Eu fiz meu aniversário, dia 4 de abril, no sábado, minha esposa está aqui, a gente fez uma balada lá em casa. Eu nunca tive um movimento de amor tão bonito com os meus filhos, com a minha esposa, e depois o meu pai e o meu irmão que está na Espanha puderam fazer um WhatsApp, sabe, comigo, assim, e falando coisas lindas, que eu chorei junto com eles. Então, ligar para alguém que está tão longe, a gente agora, né, mandava mensagem. Então, em tempos de WhatsApp, Alex, ligação é prova de amor. Então, cada vez mais a gente tem que colocar o nosso amor, né? Eu vivo a tua live com o Tripa, o tanto que você se emocionou e ele também, né, mesmo distantes, mas compartilhando histórias. Então é isso que... Ô meninos, lá de novo, vai finalizar a nossa live aí, Alex. Beijo, meus meninos lindos, daqui a pouco o papai tá aí. Diogão, obrigado mais uma vez aí. Espero que o pessoal que está assistindo também, quero agradecer bastante aí, o pessoal ter acompanhado, ter participado. E espero, né, Diogo, que esse bate-papo nosso tenha de uma certa forma aí contribuído, ou pelo menos que a gente tenha colocado aí uma sementinha na cabeça de cada um para ver de uma outra forma, ter pelo menos uma perspectiva diferente, poder analisar e ver como que vai ser daqui para frente, né? Então, queria te agradecer muito, tá? Aí pela presença. Obrigado. Mais uma vez, compartilhar essas ideias boas e essa energia bacana sua. Tá bom? Obrigado. Que bom, eu fico muito agradecido. Eu que agradeço. Valeu, até a próxima. Obrigado, gente, pelo carinho. Gente, obrigado. Até.